seria interessante também para a gente compilar. Sim, eu já comecei a gravação agora, Luísa. Ótimo, então vamos em frente. No primeiro, a gente falou desses conceitos basilares, de onde que a discussão sobre internet de jurisdição se situa, comentou alguns casos, né? A gente estava falando de um caso envolvendo o Brasil e a Espanha, e outros dois envolvendo França e Estados Unidos, em discussões de quem poderia resolver determinados conflitos. A gente também falou sobre uma tendência de aplicação extraterritorial das leis, e a gente conversou um pouco também sobre como esses conflitos de leis, essas leis que vão além dos territórios na regulação da internet, podem afetar também o modo como a tecnologia funciona. A gente teve uma pergunta muito boa sobre fragmentação, que é um dos grandes problemas que quem estuda a área tem se preocupado, né? Então, a gente vai retomar esse debate aqui no Brasil, e eu queria começar falando de um recorte que a gente vai fazer para essa discussão, para esses debates, que são aquelas discussões envolvendo o conteúdo de comunicações. Então, a gente tem o Marco Civil, que já deixa bastante claro que os dados de acesso, os logs, IPs, data, hora, enfim, devem ser armazenados e entregues mediante ordem judicial às autoridades, quando solicitado. E então essa não é uma grande parte da polêmica que se instala com, por exemplo, grandes empresas multinacionais, mas sim a questão do conteúdo das comunicações. Então, o conteúdo da mensagem. Quando, no curso de uma investigação, no curso de um processo, vem uma ordem judicial para uma empresa sediada no exterior, pedindo, né, a quebra do sigilo dessas comunicações, e aí existem respostas negativas com argumentos jurisdicionais. Então, basicamente, essa é a questão que a gente vai trabalhar aqui hoje. Quando a gente está falando dessa discussão, de novo eu trouxe esse esqueminha, né, de o que a gente tem que ter em mente quando a gente está tratando desses casos. Então, como eu já disse, do nosso escopo de discussão aqui, que é o conteúdo de comunicação, a quebra de sigilo telemático em aplicações, a gente também está falando de empresas estrangeiras, quer dizer, de empresas que têm a sede ou foram constituídas em outro país, que operam no Brasil e recebem uma decisão brasileira. Então, como que é esse cumprimento? E a gente também tem que ter em mente a realidade de que esses dados que são pedidos frequentemente estão no exterior, e existe uma discussão de onde é que se dá a quebra do sigilo, se é no local do armazenamento. Então, por exemplo, se o servidor está lá na Irlanda, se seria lá que a quebra de sigilo se dá, ou no controle. Se é uma empresa que está sediada nos Estados Unidos ou que opera no Brasil, é ali que ocorre a quebra do sigilo. Então, essas são as questões para a gente ter em mente aí nos casos que eu vou tratar. Quando a gente fala de quebra de sigilo telemático em aplicações, muitos de vocês aí já devem ter pensado no bloqueio do WhatsApp. E esse é um caso que sempre vem à tona quando a gente fala de quebra de sigilo, de comunicações em aplicativos, né? A gente teve 3 bloqueios no Brasil do aplicativo, e é importante ressaltar que um dos argumentos, né, desses casos que levaram ao bloqueio é o da criptografia, que a gente não vai entrar aqui hoje. É uma discussão super interessante, mas que demanda também mais tempo. Então, a gente não vai falar do quesito capacidade técnica de fornecer esse conteúdo de comunicação, que foi o que foi argumentado
pelo WhatsApp, mas a gente vai falar do argumento, né, ou das questões jurisdicionais. Quer dizer, o WhatsApp não tem escritório no Brasil, então a justiça pode acionar o Facebook, que tem escritório aqui, ou tem seu Facebook lá nos Estados Unidos, enfim. Só para deixar claro que esses casos sempre vêm e que aqui a gente não vai falar especificamente da quebra de criptografia, mas sim do contexto jurisdicional que está por trás desses e de outros casos. Eu deixei aqui também o QR Code de um dos nossos estudos lá do IRIS sobre o perfil dos litígios internacionais envolvendo a internet no Brasil. Aplicações de internet, para ser mais exata. O QR Code vai direcionar vocês direto para a publicação. Quem tomou frente desse projeto foi o Vitor Vieira, que é pesquisador aqui no Instituto. E o que foi analisado, né, quando se procurou saber o que está acontecendo nesses litígios internacionais envolvendo a internet no Brasil, a gente percebeu, no decorrer da pesquisa, que havia uma dificuldade de se alcançar as empresas com sede no exterior. E alcançar em que sentido? Né? Em ter um representante dessa empresa no processo e que pudesse responder por ela. As soluções que a justiça brasileira tem encontrado, que vocês podem ver nessa pesquisa, foram reunidas em diferentes fundamentos, e o que se percebe é que hoje a justiça brasileira opta por colocar, né, por acionar no processo aquela parte do grupo econômico que está no Brasil. Então, por exemplo, no caso do próprio Facebook, quando é solicitada, né, quando algum dado, alguma comunicação é solicitada ao WhatsApp, no processo, quem faz parte desse processo é o Facebook Brasil. Algumas vezes a sede no exterior, que é o Facebook Inc., também é colocado no processo, mas o que se percebe é que a justiça brasileira tem entendido, né, tem uma visão sobre os grupos econômicos como as relações mesmo que existem entre as empresas. Não é possível perceber, de acordo com essa pesquisa, na jurisprudência brasileira, um critério único, né, ou um conceito único do que é um grupo econômico, o que se considera, qual que é a diferença, por exemplo, WhatsApp, Facebook, YouTube e Google. Qual que é a diferença de Google Brasil para Google Inc., ou Yahoo Brasil para o Yahoo sediado nos Estados Unidos, e por aí vai. Então, a gente viu uma dificuldade da própria justiça, né, nesses processos, de estabelecerem critérios claros para o que vai ser considerado grupo econômico. A gente percebeu que existe uma tendência de que essas relações, né, sejam incluídas de uma maneira mais geral, e aí isso suscita uma série de argumentos sobre se aquela parte que está no processo, muitas vezes com multa diária por não entregar determinado conteúdo que está sendo solicitado, se ela efetivamente tem controle sobre esses dados ou tem acesso ao local em que eles estão armazenados. Basicamente, essas são as situações envolvidas quando um processo envolve uma empresa que é subsidiária no Brasil, né, que tem um escritório, tem um CNPJ lá, constituída no Brasil, mas alega que não tem controle sobre a cadeia, né, de negócios inteira. Então, uma vez que o dado é coletado, que a comunicação é feita, isso parte para outro país, isso só é controlado pelos Estados Unidos, né, pela sede, pela matriz que fica no exterior.
Então, a gente percebeu que ainda existe esse desafio de compreender mesmo como que essas empresas, elas se estabelecem aqui no Brasil. A lei brasileira também não ajuda muito em termos de contextos, porque a gente tem vários conceitos de agência, filial, sucursal, e para vocês terem uma ideia, isso está relatado na pesquisa, no procedimento de pesquisa, a gente foi até a junta comercial perguntar qual que era a diferença entre uma coisa e outra. A junta comercial é onde se registram as empresas, né, que funcionam no Brasil, e os próprios funcionários da junta comercial não conseguiram estabelecer critérios de o que seria uma filial, uma agência, uma sucursal, ou a diferença entre elas. Então, esse problema conceitual também faz parte desse desafio da justiça brasileira para processar e julgar casos envolvendo membros de grupos econômicos nesses modelos globais aí que tem a internet como interface. Já que a gente vai deixar as perguntas para o final, eu vou passar direto para um outro ponto, que é o da execução das decisões. Também no webinar passado, a gente falou um pouco lá das 3 dimensões da jurisdição. Então, a gente tem a lei aplicável, apenas retomando brevemente, a gente tem a dimensão da lei aplicável, que seria, né, de acordo com o Marco Civil da Internet, por exemplo, a lei brasileira, quando envolve dados coletados, armazenados, tratados, né, de maneira geral, no território brasileiro, e que seria esse caso. Mas aí também a gente tem a dimensão adjudicatória, que é aquela dimensão processual, né? Existe um conflito, ele vai para um determinado tribunal, para um determinado juiz decidir sobre aquele conflito, resolver aquele conflito. As regras de competência, elas são descritas no Brasil, né, no Código de Processo Civil Brasileiro, que também se aplicam em muitas situações ao processo penal, onde a maioria dessas solicitações de acesso ao conteúdo de comunicações é feita, né? Então, em processos criminais, e aí do ponto de vista da pesquisa existe uma outra dificuldade em relação a esses processos, que é o fato de o Brasil ainda não ter, em primeira instância, uma base de dados digitalizada, né? A maioria dos processos ainda são físicos em primeira instância. Isso diminui o escopo das nossas pesquisas apenas para as segundas instâncias, os tribunais, o STJ e o STF. E uma outra dificuldade, né, no caso dos processos criminais, como eu estava falando, que é a maioria deles correr em segredo de justiça. Então, é muito difícil a gente saber o que está sendo, né? A gente, enquanto pesquisador, enquanto pessoas que estão buscando diagnosticar a situação dessas questões no Brasil, a gente saber o que realmente está sendo alegado e as provas que estão sendo constituídas, porque muitas partes do processo são sigilosas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre um processo no STF, sobre essas questões. E aí a gente vai chegar numa terceira dimensão da jurisdição, que é a de enforcement, que é a da execução dessa decisão, que é trazer dali da decisão do processo para os efeitos na vida real, assim, entre aspas, né? Mas naquela vida, na realidade material que a gente vai usar essa expressão no direito. Então, a gente acabou falando bastante rapidamente sobre essa dimensão do enforcement do último webinar, também para contemplar as perguntas e também porque essa é a grande dificuldade que existe hoje no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Essas questões, elas são enfrentadas de um enforcement, ou essa dimensão executória da jurisdição é aquela que mais apresenta
polêmicas e controvérsias, né? Então, geralmente, quando alguém fala, o Brasil tem muitos problemas jurisdicionais, eu falo, olha, a notícia boa é que não é pessoal, não é só aqui, mas o mundo todo ainda está procurando lidar, pelas questões que a gente trabalhou no primeiro webinar, com como fazer com que ordens judiciais sejam cumpridas efetivamente. E aí, no caso do Brasil, no caso aqui que a gente pode identificar da pesquisa, né, sobre esse assunto, a gente vai ter uma dificuldade basicamente baseada no modelo como o cumprimento de decisões é fundamentado, que é um modelo territorial, e a forma como as relações, como as demandas se dão, que é extraterritorial. Então, se a gente pensar nessa territorialidade do exercício de poder, da execução de decisões, a gente vai pensar que a autoridade ela é competente para a coleta de evidências dentro da sua jurisdição, dentro daquele território em que existe uma divisão de poderes, e ali naquele espaço é possível exercer esse poder, pedir um cumprimento, fazer um pedido judicial. Isso dentro do Brasil, né, dentro das nossas fronteiras, também acontece. Basta pensar que, por exemplo, para que um policial daqui de Minas escute alguém no Rio Grande do Sul, vai ser mandada uma carta precatória para que a polícia do Rio Grande do Sul possa fazer essa oitiva. Então, isso acontece também dentro das fronteiras do Brasil, mas principalmente hoje fora delas, de maneira extraterritorial. O que acontece? O modelo de execução de decisões, ele também foi pensado para casos extraterritoriais, como esse que acontece dentro mesmo do Brasil, que eu acabei de citar. O que acontece é que a extraterritorialidade, nesse modelo de Estado, né, que vem vindo, como a gente falou no último webinar aí do século XVII, ele tem a extraterritorialidade como uma exceção. Então, a territorialidade é a regra, cada um exercendo o seu poder dentro do seu território é a regra, e as questões extraterritoriais são exceções. Isso foi verdade por muito tempo, mas hoje, quando a gente pensa na escala que a internet, que as tecnologias baseadas, né, que tem esse caráter transfronteiriço, a escala que elas assumiram é muito maior e tem esse traço de extraterritorialidade. Então, os mecanismos como a extraterritorialidade, né, das decisões são exercidos, eles precisaram, né, eles começaram a ser questionados. Para você ter uma execução de decisão, né, para que ela tenha efeitos, é preciso uma ordem judicial, né, que vai ser cumprida no território nacional, isso por uma questão de soberania. Vocês imaginem que um juiz da Jamaica não pode mandar cumprir uma decisão aqui no Brasil sem antes passar pela autoridade brasileira, ao mesmo tempo em que um juiz brasileiro não pode ter a sua decisão cumprida na Irlanda, por exemplo, onde estão os servidores do Facebook. Então, isso é um sistema que já é estabelecido há bastante tempo. E a gente vai ter, no caso da cooperação, as cartas precatórias, quando é dentro do território nacional, existem os mecanismos de cumprimento de sentença estrangeira, que são definidos pelo STJ. Então, uma sentença estrangeira, ela chega no Brasil, ela é encaminhada para o STJ verifica se existe, né, se ela é legal, se existe um devido processo ali que motivou aquela decisão, se não houve, por exemplo, ausência de defesa, ausência de contraditório, que são todas garantias que o direito prevê dentro de um processo, e estando tudo ok com aquela decisão, aí ela passa a ser executada. Ela a gente fala, homologada pelo STJ, e aí passa a valer no Brasil. Então, a gente tem esse procedimento
E o outro procedimento é através da carta rogatória, ele é utilizado para decisões, né, que não são terminativas do processo, mas que acontecem no meio do processo, como, por exemplo, ouvir alguém, fazer uma busca e apreensão. Existe uma outra modalidade de cooperação, né, prevista no direito brasileiro, que é o auxílio direto. Então, ele se dá entre autoridades, também no curso de um processo ou de uma investigação. O auxílio direto ele foi se desenvolvendo com o passar do tempo e ele foi aceito pela jurisprudência e depois ele foi incorporado na legislação em 2015 com o novo Código de Processo Civil, que já não está tão novo assim, né? Tá aí já fazendo seus 4 anos. E aí, ao contrário, né? Não é interessante usar essa expressão ao contrário, acho que a gente pode substituir ela, né, no mesmo contexto, nessa mesma toada, né, de demandas, vem as questões extraterritoriais, que é quando a evidência, né, ou quando o conteúdo dessa comunicação ela não está no território nacional. Existe o princípio da não intervenção, como eu citei, né, que automaticamente a autoridade no país não é autoridade no outro, justamente porque a soberania desses países é um conceito, é um compromisso internacional, e existem esses mecanismos para coleta de provas na medida em que elas estão fora do território ou para além da jurisdição brasileira. Como eu disse, esses desenhos institucionais, eles já existem ou eles já foram consolidados pela prática e depois reformados e depois confirmados pela legislação, mas mesmo assim existem demandas por modernização desses instrumentos que são considerados insuficientes e daqui para um pouquinho mais para frente eu vou falar o que eles são, em que eles são questionados. Bom, e aí tem mais uma publicação aí do IRIS para compartilhar com vocês de uma experiência de pesquisa que a gente também teve sobre internet de jurisdição. Esse QR Code dá acesso ao paper sobre sigilo online, investigações criminais e cooperação internacional. Esse paper, na verdade, ele é um compilado da contribuição do IRIS para a ação direta de constitucionalidade 51, que tramita no STF. Basicamente, a questão da DC 51, ela se refere à obrigatoriedade ou não do uso do instrumento de cooperação jurídica internacional para conseguir o cumprimento de decisões que pedem a quebra de sigilo telemático. O IRIS ele foi aceito como amicus curiae nesse processo, a gente vem acompanhando, é um processo que começou em novembro de 2018, que ainda não tem uma decisão final aí, mas já teve algumas decisões de tutela provisória. Eu vou falar um pouco para vocês de como que o processo está sendo conduzido. Então, o que se verifica, né, nessa questão da DC 51 é que a discussão gira em torno da execução dessas decisões. Então, existe um processo, a lei aplicável é a lei brasileira, as subsidiárias, no caso, né, elas estão representando no processo as suas empresas matrizes, né, que são sediadas no exterior. E aí, quando vem a ordem judicial, essas empresas, elas alegam que não podem entregar, que não têm condições de entregar. Primeiro porque elas não teriam controle sobre esses dados, sobre o conteúdo, né, o armazenamento, enfim, e que essa decisão, portanto, né, ela teria que ser direcionada às empresas no exterior
E aí, quando a gente diz direcionar para as empresas no exterior, a gente está falando de todo um processo de cooperação internacional já sistematizado, incorporado em lei, que demanda o reconhecimento dessa decisão, né? O pedido para o reconhecimento dessa decisão. No caso do Facebook, por exemplo, na justiça norte-americana, e uma vez que essa decisão for homologada, assim como o STJ homologa decisões que tenham efeitos no Brasil, uma vez homologadas, aí então a empresa sede liberaria, entre aspas, o conteúdo da comunicação. Uma coisa que se aponta é que no decorrer desses processos, a justiça americana frequentemente nega o pedido de quebra de sigilo com fundamento na proteção ao sigilo, enfim, e da privacidade, que é bastante forte na jurisprudência americana. Então, existe um questionamento, né, ou existe um questionamento das autoridades brasileiras em como que eles vão ter acesso a essa comunicação, se o processo é demorado, se eventualmente a justiça americana não concorda com a necessidade de entregar esses dados, e como que a decisão brasileira ela poderia ser efetivada. Na jurisprudência, né, sem que ser nesse caso específico da DC 51, esses casos eles foram coletados e levados, né, e motivaram a ação direta de constitucionalidade 51. O que se vê são os tribunais fazendo ou tomando decisões que envolvem multas pela não entrega dessas comunicações, eles não acolhem a ideia de que a empresa aqui no Brasil não tem o controle sobre esses dados, não tem acesso a esse conteúdo, e muito frequentemente também são, enfim, feitas ordens de multas diárias, essas multas não têm lá no paper sobre o perfil dos litígios, vocês podem ver que elas não têm muitos parâmetros também, elas variam de 500 mil por dia a 50 mil por dia, ou 5 mil por dia, então vai de cada tribunal como que essas multas são geradas, e aí, por causa dessas discussões que são que tem um número bastante significativo, foi proposta pela ACEPRO, que é uma associação das empresas provedoras, sobre, enfim, questionando, né, ou, na verdade, pedindo que fosse declarada a constitucionalidade do decreto 3810, que é aquele que incorporou o acordo de cooperação internacional entre Brasil e os Estados Unidos no nosso sistema jurídico. Então, a CEPRO pede, né, que o STF declare que esse decreto ele deve ser cumprido, então que o procedimento para conseguir o conteúdo dessas comunicações seja exatamente o do decreto, né, da cooperação internacional estabelecido. O decreto ele não é assim tão antigo, ele é se a gente for comparar, ele é um decreto assinado em 2001, incorporado em 2001, e prevê, então, esses mecanismos de auxílio entre os dois países. Se, por um lado, né, a alegação da CEPRO é de que o decreto ele deve ser cumprido, porque ele faz parte do ordenamento brasileiro, faz parte dos procedimentos legais que existem para obter prova no estrangeiro e que o pedido ele deve ser cumprido pela empresa sede que fica nos Estados Unidos. Por outro lado, o que se vê nas decisões judiciais é justamente contestando se apenas a empresa com sede
apenas a sede no exterior é que tem acesso ao conteúdo da comunicação e como que como que as investigações e os processos se dariam no Brasil de uma forma célere, porque as coisas vão acontecendo, as investigações, não raramente a gente está falando de processos criminais, como eu já disse, e aí geram o que acabou gerando esse debate que está lá no STF para ser decidido. Como eu disse, né, existe essa demanda por modernização, as autoridades elas questionam o tempo, a eficiência dos mecanismos atuais, um desses mecanismos seria aqueles previstos no decreto 3810, que é justamente o objeto de avaliação do STF, nesse caso, ou os próprios mecanismos processuais descritos no Código de Processo Civil, enfim, a gente tem um arcabouço relacionado à cooperação jurídica internacional no Brasil, assim como tantos outros países. O que também se verifica são os atos ilícitos por meio da internet, existe, né, um número crescente de investigações e processos, e aí o que se fala é que é necessário acompanhar essa velocidade, embora seja importante frisar que eu já disse isso, quem estava também lá na Escola de Governança da Internet também já me ouviu dizendo que não apenas na questão criminal, né, não apenas questões de crime se estão envolvidas nas questões jurisdicionais. Então, não precisa cair a chavinha da perspectiva criminal toda vez que a gente está falando dessas disputas jurisdicionais. Muitas vezes, de fato, é isso que está por trás, né? Essa que é a questão por trás, mas também existem processos de natureza civil. E uma outra coisa que se questiona é a sede da empresa como critério para a execução dessas decisões, né? O que se verifica é que outros critérios deveriam ser levados em consideração, como, por exemplo, o fato de essa empresa estar operando no país e, dessa maneira, ter que entregar o conteúdo de comunicação, ou o fato de a comunicação estar armazenada em determinado país, então teria que ser pedido para aquele país onde os dados estão. A gente tem um problema com esse critério, que é o fato, muitas vezes, né, do armazenamento ele não ser concentrado, mas está em várias jurisdições, em vários países. E então são esses os fatores que levam à discussão que está lá na DC 51. O que a gente apontou, né, nessa pesquisa que vocês podem acessar aí sobre o sigilo e a cooperação internacional, a gente mostrou, né, que essa é uma demanda de diferentes países, então não é um problema pelo qual só o Brasil passa. A gente também apontou para uma tendência, né, de compartilhamento de jurisdições, quer dizer, os modelos globais possibilitados pela internet devem levar a um modelo também de compartilhamento desse exercício de poder e que devem ser levados em consideração os princípios da não submissão e da não interferência. Isso quer dizer que o fato de os países serem soberanos entre si significa que uma decisão não pode ser automaticamente executada em um outro território que é para além do limite do poder daquele país. O que a gente também verificou é que a cooperação internacional ela tem previsão constitucional, ela é um dos fundamentos da nossa república. Então, nós temos essa previsão constitucional de que as instituições, né, devem ser preservadas. Nós temos uma série de tratados internacionais com vários países, não apenas com os Estados Unidos, né? Então, existem vários acordos de cooperação
não apenas bilateral entre dois países determinados, como é o caso do decreto 3810, mas também entre grupos de países, né, que são os acordos multilaterais, e aí existem uma série, né, uma série de acordos que também são, que fazem parte do ordenamento brasileiro e das nossas relações internacionais, o que significa que simplesmente não aplicar um determinado decreto pode surtir efeitos em termos de relações internacionais e diplomáticas para outros decretos, para outros compromissos internacionais que o Brasil firmou historicamente. O CPC de 2015, como eu já disse, ele estabelece a cooperação, ele acolhe a prática do auxílio direto, que já vinha sendo realidade no Brasil, disciplina essas práticas, né, dá instrumento para as autoridades brasileiras, e além disso, o Marco Civil da Internet, no seu artigo 3º, expressamente estabelece que devem ser observados os tratados internacionais do que o Brasil faz parte, e enfim, as outras garantias do ordenamento brasileiro. Dessa forma, da forma como a discussão está hoje, o que se percebe é que não seguir o decreto 3810 traria uma série de consequências, inclusive para outros poderes, né, brasileiros. Então, o executivo, em termos de relações diplomáticas, o legislativo, porque foi quem aprovou e incorporou esse decreto no Brasil. Então, isso poderia afetar a tripartição de poderes, que também é constitucional, e também não fica claro como que seriam garantidas os direitos processuais, né, do decorrer do processo, seja o devido processo legal, seja o contraditório, a ampla defesa, ou seja, se não pelas formas institucionais, por quais meios seriam realizados os cumprimentos dessas decisões pedindo a quebra do sigilo telemático. Essas foram as questões que nós apontamos como amigos curi da ADC 51. Hoje a ADC ainda não foi decidida, mas já existe uma decisão provisória em que o ministro Gilmar Mendes vetou, né, enfim, impediu que o dinheiro das multas pelo não cumprimento pela empresa brasileira fosse utilizado pela justiça, pelos tribunais ou ou que fosse incorporado à fazenda pública, porque se percebeu que existe a possibilidade, né, de no final da decisão, a decisão significar que as empresas aqui no Brasil que estão sendo multadas não tenham essa obrigação, e aí como é que seria devolvido esse dinheiro que já teria sido usado. Então, essa é a única decisão que a gente tem no caso, mas ainda não ficou definido sobre a constitucionalidade, a obrigatoriedade de seguir o decreto 3810 ou não. Bom, com isso, eu encerro aí, deixando eu encerro a parte expositiva e fico aberta aí para as questões, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de trazer essas discussões para vocês. Obrigado, Luísa. Bom, gente, então, conforme combinado, temos 15 minutos para podermos conversar um pouco com a Luísa, fazermos perguntas. Então, se alguém quiser levantar a mão, Isabelle está com a mão levantada. Vamos lá, Isabelle. Boa tarde, gente. Eu sou Isabelle, sou da Bahia. E, na verdade, assim, também trabalhando sobre essa parte de cooperação internacional, eu queria saber como é que estão os mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Como é que se está sendo... como é que a efetividade deles, né? Como é que se estão sendo utilizados, principalmente nesses conflitos envolvendo jurisdição de, por exemplo, quebra de sigilo, ou então questões de nomes de domínio, etc. Então é mais ou menos isso.
Ok, temos alguma outra questão? Eu mesmo teria uma pergunta, Luiz. Claro. Né, como eu não sou da área do direito, né, não conheço todos os detalhes e sutilezas aí da ADC 51, né, Uhum. e do decreto 3810. Pelo que eu entendi, ele é o decreto que institucionaliza no Brasil, né, que incorpora na legislação um acordo de cooperação com os Estados Unidos, correto? Exatamente. E esse acordo de cooperação fala de como cada um dos países, como os dois, né, vão permitir o outro acesso à informação em situações similares a essa que a gente tem, é isso? Exatamente. Esse tratado foi acertado entre os países, o decreto ele é apenas a formalização na legislação interna do Brasil desse tratado. E agora o que o STF está fazendo, está havendo uma discussão se isso é constitucional ou não, ou seja, se esse decreto feriria alguma legislação brasileira, algum aspecto constitucional brasileiro, é isso? O que eles estão questionando como que, se é obrigatoriamente, e essa obrigatoriedade vem da Constituição, né? Então, como que o procedimento legal é estabelecido no Brasil? Então, se é obrigatório seguir o decreto 3810 ou se ele é só uma mera opção e pode ser desconsiderado e usado de uma forma mais eficiente, aí, entre aspas, porque cada um pode definir o que é eficiente para si, dependendo dos seus interesses, para conseguir o conteúdo dessas comunicações. Então, assim, colocando em linhas bastante diretas, o que se está discutindo é se uma lei brasileira, né, que foi um decreto, faz parte do ordenamento, ela é obrigatoriamente aplicável ou não. E aí, nesse caso, o decreto é para essas questões de requisição do conteúdo de comunicações. E ele prevê mecanismos concretos de como se dá o pedido e a entrega das informações que forem solicitadas, correto? Correto. Assim como outros decretos que o Brasil tem com outros países, ou que, enfim, a França tem com a Espanha, ou o Quênia tem com a África do Sul. Assim, só hipoteticamente existem. Essa é uma estrutura que já é conhecida e estabelecida internacionalmente nas relações em que os países têm uns com os outros. E isso é importante a gente ter em mente para ver que é uma questão muito mais complexa do que simplesmente entrega ou não. Né? A gente está falando da fundamentação de um pedido judicial dentro de um processo que tem consequências para as nossas garantias fundamentais. Certo, eu acho que não, tem que atender a pergunta da Isabelle, né? Sim, também. Vamos lá, Isabelle. É super importante a gente trazer para a discussão os mecanismos de resolução alternativa de controvérsia, né? No que se refere à cooperação internacional, para o sigilo, né, de comunicações ou para a quebra desse sigilo, ainda não existem tantos mecanismos assim de resolução de controvérsias, né? O que existe são algumas iniciativas, alguns sistemas de criar canais mais diretos com as autoridades para requisição de IPs, registros de acesso mesmo, mas a questão do conteúdo de comunicação ainda não é tão, não se chegou a uma harmonização, né, do que fazer, como seria uma possível via alternativa. Como eu disse, o recurso que tem sido usado são multas, enfim, são sanções para que a ordem, né, de quebra de sigilo seja cumprida, como se fosse um mecanismo de convencimento. Aí, olha, enquanto você não me entregar, você vai pagar tantos mil por dia, enfim. Esse é o mecanismo que a gente localizou, mas, de novo, as próprias empresas e as justiças, né, as autoridades, enfim, têm utilizado sistemas de comunicação mais direta, que é eficiente no que está claro lá no Marco Civil, dos registros de acesso. E aí, você falou dos nomes de domínio, né? A gente tem um sistema de
resolução de conflitos para os nomes de domínio. A gente tem aqui no Brasil, que é o sistema, se eu não me engano, é o SACI, é isso? Tem alguém que pode confirmar o nome, que eu esqueci o nome. É o SACI mesmo, é isso aí mesmo. É o mesmo. SACI mesmo, né? Que está lá. Então, oi, Juliana? Desculpa. Obrigada por ter confirmado. Então, a gente tem esse sistema de solução de controvérsia, que você vai lá, você apresenta, olha, esse domínio aqui é meu, devia ser meu, estão usando de uma forma errada, quem é que registrou, enfim, isso sem passar para a judicialização. E também, no que se refere aos nomes de domínio, a gente tem o sistema da Organização Internacional de Propriedade Intelectual, que é uma plataforma de resolução de controvérsias que não chega até o judiciário, né? É interessante a gente falar que quando a gente está falando de resolução alternativa de controvérsias, a gente não está falando de fazer enfim, um puxadinho, um improviso, né? A gente está falando de mecanismos que são válidos dentro de um sistema legal e que não necessariamente envolvem o judiciário ou poder estatal. Isso por vários motivos, porque pode ser mais rápido, e geralmente porque o Estado não precisa ser sobrecarregado em relação a essas demandas, porque é mais rápido, enfim, menos custoso, às vezes tem mais pessoas especializadas naquelas demandas, né? E por aí vai. Respondido, Isabelle? Mais perguntas, gente? Sim, obrigada. Obrigadão mesmo. Nada. Enquanto não vem outra pergunta, deixa eu fazer mais uma bem complicada. Futurologia. O quão longe nós estamos num cenário internacional de chegarmos a uma harmonização de acordos bilaterais ou multilaterais que permita a gente conseguir ter soluções mais ou menos harmônicas, né? Quer dizer, por exemplo, existiria, talvez, pega a Comunidade Europeia, que são 40 e poucos países, né? Estou exagerando o número de países, mas enfim, né? Comunidade Europeia. Quer dizer, existe dentro da Comunidade Europeia, imagino, alguma diretriz interna que permita, entre eles, troca de informações desse tipo, e o quão longe poderia se estar de um acordo, sei lá, estava falando agora recentemente do acordo comercial Mercosul, a União Europeia, poderia haver, se cogitar acordos entre blocos de países que harmonizassem esses tipos de trocas de informações, de cooperação judicial? Seria um cenário ideal. Existem acordos como esse, né, de cooperação, que já vem sendo discutido há muitos anos. A União Europeia é um exemplo que os países conseguiram chegar a diretrizes semelhantes, harmônicas, né, para as questões processuais e de cooperação. No entanto, quando a gente está falando de um âmbito global, o desenho disso é mais complexo, porque a gente precisa lidar com diferentes realidades culturais, com diferentes situações econômicas, com diferentes formas de negociação internacional. Então, existem, nesse contexto, desequilíbrios, né, nas negociações, uma grande preocupação, e a gente estava lá no IGF no ano passado, eu e o Diego, num painel sobre justamente quais são as perspectivas de participação dos países do sul global nessas negociações. Essa é uma grande dificuldade, para que não seja simplesmente um modelo imposto, né, por um determinado grupo de países, enfim. Essa é a minha perspectiva pessimista, e a minha perspectiva otimista é que existem experiências bem-sucedidas. Se a gente for pensar, por exemplo, na questão de pedido de pensão alimentícia, existe uma convenção consolidada, que é a Convenção de Nova York, que vários países adotam, que facilitaram os procedimentos para o pedido de cooperação, para o pedido de pensão alimentícia, né? Então,
justamente como é o fato, né, de ser o alimento de alguém, uma renda bastante básica, quando as pessoas estão em países diferentes, existe um esforço dos países de negociar uma solução harmônica. Para quem se interessa por essa discussão, né, sobre as negociações, essas questões processuais, a Academia da Haia, na Holanda, se dedica aí a essas questões. Eles têm um projeto de julgamentos, reconhecimento de sentença, etc. Mas ainda precisa de um esforço maior, assim, como um todo desses atores em chegarem a uma solução, enfim, escrita, né? Ou então a gente repensar aí também como que seria ferramentas mais ágeis. Vai lá, Diego, não está conseguindo levantar a mão, mas fala. Eu não, quando se é um anfitrião da sala, não aparece para mim aqui o botão de levantar a mão, eu peço desculpas, mas eu só queria apontar duas coisas, deixar uma recomendação, né, de leitura, que foi o último livro que eu li a respeito do assunto, que é chamado Solving the Internet Jurisdiction Puzzle, que aborda justamente, professor Flávio, essas perspectivas de harmonização. E na prática ele fala sobre, ele faz uma proposta de como tratar de conexões substantivas de um determinado fluxo de comunicação na internet, de um determinado serviço, de um determinado usuário, com um determinado país, né? Então, quer dizer, se os usuários estão no país, se a plataforma tem presença comercial no país, se o crime aconteceu no país, ele sugere que não é razoável que a empresa, no meio do caminho, diga, veja, eu não estou, meus servidores estão longe, mas eu estou no país, os usuários estão no país e o crime está no país. Está se construindo esse tipo de consenso em termos do critério de conexão substantiva, em relação a isso. Então, talvez esse seja o desenvolvimento mais prático, assim, de costume internacional, né, que é o desenvolvimento progressivo de normas que eventualmente viram direito implementável na prática, que dá para fazer um webinar só sobre isso e o papel que isso tem no direito internacional. Acho que a Luísa apresentou muito bem tudo isso e eu teria uma única ponderação e uma dúvida. Né, eu já tenho que desligar, mas a minha ponderação é basicamente a seguinte: a ideia de livre fluxo informacional pelo planeta é algo que geralmente divide países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento têm uma retórica de querer proteger o que entra e o que sai dos seus territórios, enquanto os países desenvolvidos eles querem e buscam liberalizar a entrada e saída de dados, porque isso tem uma série de aplicações econômicas, né? Parece que nos grandes debates internacionais, na seara intergovernamental, na União Internacional de Telecomunicações, no grupo de peritos da ONU sobre o assunto, isso continua pautando os debates e a harmonização, ela acaba sempre... Por isso que eu digitei no chat, ela fica anos-luz de possibilidade para uma escala tão grande e para a relevância tão grande que tem, de um lado, a economia, a perspectiva econômica, e do outro, a perspectiva de segurança nacional, né, de controlar o que entra e o que sai, os fluxos, porque aí a gente tem que lembrar que nem todos os países são pautados pela dinâmica da democracia liberal e da liberdade de expressão, de acesso à informação e outras coisas. Mas a pergunta que eu queria fazer para a Luísa é: vocês do IRIS têm acompanhado movimentações legislativas no país que tentam dar mais dente para o marco civil da internet em termos procedimentais? Ou seja, o problema da DC 51 é que, de um lado, tem as pessoas que dizem que o marco civil se aplica e que o Brasil tem jurisdição para o acesso aos dados e para coagir as empresas, né? Porque o Marco Civil, aquelas 4 linhas do artigo 11, já dão ao juiz tudo que ele precisa, e tem um outro lado de gente que diz assim, não, peraí, os procedimentos estão contidos no EMILAT, né, no Acordo de Cooperação.
e o acordo de cooperação não prevê esse acesso direto. Vocês têm acompanhado, se tem algum tipo de evolução legislativa? Eu, particularmente, não tenho e não sei, e eu queria saber se vocês têm feito isso. Obrigada, Diego. Totalmente de acordo com o que você falou. As questões econômicas também são uma grande questão no desenvolvimento de uma harmonização ou não. E em relação à tua dúvida sobre o Marco Civil, bom, acompanhar projetos de lei que queiram modificar o Marco Civil é um trabalho hercúleo, assim, eles não param. Mas especificamente em relação ao que as questões jurisdicionais, ao artigo 11, ou uma forma de, enfim, resolver pela via legislativa, como os Estados Unidos acabou fazendo lá no caso da Microsoft. Infelizmente, a gente não tem tempo para falar dele, daria só um webinar para ele, mas essa tendência legislativa ou essa iniciativa, a gente lá no IRIS, pelo menos, ainda não viu ninguém tendo essa ideia ou fazendo essa proposição ainda. Gente, mais algum? Nós estamos completando os nossos 60 minutos. Se alguém tiver ainda alguma outra observação para fazer, Everton, Juliano, que estão também presentes. Se não, nós vamos encerrar por aqui. Né? Agradecer enormemente a Luísa, né, pelas 2 aulas que tivemos sobre questões de jurisdição. E isso é o início de uma cooperação, né, entre mais uma das iniciativas que a gente tem começado a fazer em meses recentes, né, entre o capítulo da Internet Society aqui no Brasil e o IRIS, né, e esperamos, né, já estamos com outras iniciativas no forno, né, Luísa, esperando que elas sejam bem sucedidas, né, e que a gente possa continuar avançando. E agradecer a todos a presença, né, e quem sabe, né, para um próximo, agradecer mais uma vez a Luísa, e vamos encerrando a sessão, então. A gente vai, né, foi gravada a sessão e nós vamos disponibilizar o link depois, inclusive, para quem não pôde nos acompanhar hoje. Então, obrigado a todos. Pessoal. Luísa? Obrigada. Não, só para agradecer também, obrigada pela oportunidade. E a gente espera contar com vocês aí nas próximas iniciativas e também com o retorno de vocês sobre esses webinars, que é sempre importante a gente ter uma base